e vou também começar a emitir em direto no YouTube. Isto vai demorar um bocadinho, o suficiente para nós nos compormos. Casal Fonseca, estão compostos. Acho que assim que lhes tinha tirado o pio. Só um bocadinho, isto demora um tudo nada, mas não é assim também tão demorado como isso. Nota-se realmente que há uma alteração nas redes, penso eu. Nota-se que há umas alterações. Já está a ser transmitida. Já está a ser transmitida. Então, cumpre-me o grande prazer e honra, e subida honra, de apresentar a nossa conferencista de hoje. Vocês têm o currículo da professora Lucília Valente no Notícias da Gandaia, esse grande órgão de informação. Eu até posso aproveitar para pôr o link aqui no bate-papo, que é esta área aqui à direita, mas realmente a nossa professora doutora Lucília Valente, nossa vizinha, de resto, que mora aqui mesmo ao lado, mora em frente ao Jorge Vasconcelos e em frente ao Freitas Costa, graças à capacidade dos prédios de ter mais do que uma frente, não é? E temos uma oportunidade que é rara, porque a professora Lucília Valente é a primeira doutorada portuguesa nesta área. E uma das primeiras em Inglaterra, se não estou enganado, não é, Lucília? Também, sim. Ora bem, tem um currículo extenso que podem ver no... Não, é para aquele lado, desculpa. No bate-papo. É presentemente professora da Universidade de Évora, já foi professora da Universidade do Minho, e trabalha numa área que nos é cara a nós, a Associação Gandaia, uma vez que nós também somos promotores do teatro, que no nosso caso não é terapia, diz pelo contrário, pá, é uma doença porque dá dores de cabeça que nunca mais acabam. Portanto, estamos agora com uma atenção redobrada para ouvir esta conferência e descobrir no teatro uma terapia. Professora Lucília Valente. Quero saber como é que é dos timings, não chegámos a falar sobre isso. É o que quiser. Eu só tenho um compromisso na quinta-feira. Estou a brincar. O que é normal é o orador falar durante entre meia hora a uma hora. É evidente que e depois abrir ao debate, porque realmente a troca de ideias é uma parte muito importante nestas nossas iniciativas e até no conceito da Universidade Popular. Portanto, eu diria 40 minutos no máximo. Posso compartilhar a tela? Preciso, deixe-me eu pôr aqui o zingarelho. Peço-me sempre disso. Bem, eu começo por... Eu não estou a ver, só estou a ver o Ricardo e o A. Fonseca, e o resto não vejo mais ninguém. Mas... A sério? Não sei se não tenho. Olha, eu estou com... Ponha em mosaico aqui no canto superior direito. Tem que expandir a janela. Pois, galeria, está bem, já está. Galeria, pois. É que ainda por cima estava a ver os mais feios, quer dizer. Bom, e portanto, começo por agradecer este convite, que é sempre muito agradável para mim falar de uma área que me ocupa um grande espaço da minha vida,
Mas queria também, está aqui a dizer que está na clandestinidade, mas quem me anda há muitos anos a falar, tens que fazer alguma coisa na Gandaia, a falar da Gandaia, é o José Carlos Tiago de Oliveira, aqui por Antero Quental, que não está a mostrar-se, e que acabou por nos realmente pôr em contato com o Ricardo, e já, portanto já posso dizer, colegas sócios, porque já sou sócia da Gandaia, não é? Pronto. E de facto não há dúvida que eu sou da costa vivo na costa da Caparica, mas ando sempre entre Évora e a costa, acabo por não estar ainda assim bem enraizada na costa da Caparica, espero poder-lo fazer quando tiver mais disponibilidade. E então fui convidada para participar, para falar sobre esta área da dramaterapia. Ora, eu então queria compartilhar aqui a tela. E preparei também aqui uma apresentação que chamei Dramaterapia, Autoconhecimento e Saúde Psicológica. Eu acho que aqui já começo por direcionar um pouco este uso da dramaterapia. Na realidade, a aplicação que faço de dramaterapia não é uma adaptação clínica, mas de facto é nesta dimensão que é mais global e de espectro mais largo. Mas isto, o que é a dramaterapia? Bem, a dramaterapia, eu começo aqui eu estudei em Inglaterra, como é que eu fui parar a esta área? Eu fiz um curso, aliás, eu comecei por cursar Biologia em certa altura da minha vida, e que tem a ver também com os processos revolucionários em curso no nosso país. A Educação pela Arte pareceu-me que era o curso que na altura fazia sentido, porque era transformador, mas através da arte e pela educação e pelos mais pequenos, e era um curso muito direcionado para as crianças. Eu também tinha uma criança pequena, e então aquilo fez todo o sentido. Da Educação pela Arte comecei a trabalhei numa escola comecei a trabalhar mesmo com crianças, além de trabalhar nos centros culturais, ou trabalhar no Centro Cultural de Almada, por exemplo, também, muito trabalho nessas áreas, até que realmente tive uma experiência muito marcante na altura dizíamos crianças deficientes, hoje dizemos necessidades educativas especiais. E quando tive a oportunidade de entrar no ensino superior, quando começaram as escolas superiores de educação, as únicas escolas, o único local do ensino superior onde havia uma abertura para a expressão dramática, nem sequer o teatro só se fazia a formação de atores no Conservatório Nacional, e portanto, que esteve, o estatuto ainda não era de licenciatura, enfim, essas coisas. Mas de qualquer forma eu comecei na escola, quando entrei para a Escola Superior de Educação, teve-se a questão de ter que fazer a minha pós-graduação, os meus estudos pós-graduados, mestrado e doutoramento, e foi em 86 que acabei por ir para a Inglaterra, fruto dessa experiência com essas que eu tive tão marcante, que eu achei eu senti que o trabalho que eu fazia, não sabia se era dramaterapia ou não, mas usava as artes integradas, mas sobretudo o drama era a arte que englobava todas as outras, e via que isso tinha um efeito muito grande naquelas crianças, naqueles jovens com que trabalhava, e quis muito ir perceber o que era essa aplicação do teatro, do drama, como, enfim, com esse lado terapêutico. Portanto,
há várias definições. A primeira associação de dramaterapia foi fundada em 1976 por esta senhora esta senhora aqui, Sue Jennings, que tem 80 e tal anos, ela ainda faz muitas coisas com a dramaterapia. Eu digo que tenho dito que ela é a arquiteta da dramaterapia, porque de facto ela é que criou este edifício para tornar a dramaterapia uma área que, vamos ver, tendo sido criada a primeira associação em 76, quando eu fui para a Inglaterra, estava a dar os primeiros cursos, era uma área muito recente, portanto eu trabalhei como psicólogo, e quer dizer, pude fazer não havia doutoramentos, aliás, constituídos nessa área, por isso é que tive que arranjar alguém disposto a acompanhar-me nesta viagem enorme, que foi ir explorar este campo de dramaterapia. Voltando aqui atrás, as definições são, esta é uma definição muito simples: dramaterapia é a intervenção planeada dos aspectos curativos do drama no processo psicoterapêutico. A Associação Americana é uma forma de psicoterapia em que o drama é usado como médio criativo. Bom, nos Estados Unidos, este senhor Robert Landy foi, digamos, o grande precursor, que a primeira Associação Americana de Dramaterapia, criada mais tarde, em 1979. Eu tive a possibilidade de fazer uma licença sabática nos Estados Unidos, onde estive enfim, na Universidade de Nova Iorque com ele, e de facto nos Estados Unidos está muito mais desenvolvido, pratica-se em hospitais, realmente em hospitais psiquiátricos, prisões, outros settings mais comunitários, etc. Mas a pessoa que primeiro usou a palavra drama, juntou a dramaterapia, foi este senhor Peter Slade, que ainda tive a oportunidade de entrevistar, e que realmente ele juntou pela primeira vez a palavra drama e terapia, e aqui também baseou as suas ideias no seu trabalho com crianças ao nível do foro emocional. O Peter Slade, portanto, eu pus aqui este livro, Child Drama, porque este é o livro fundador, que é o drama, Child Drama, nós em português dizemos expressão dramática para este conceito de Child Drama, os franceses dizem expression dramatique, os ingleses educational drama, os americanos creative dramatics, mas é toda esta ideia que a criança não é uma espectadora, como também é para os adultos, mas são também uns fazedores, não é? Isto não é para... É diferente a palavra drama da palavra... Já agora vou aqui já pôr, porque o drama, que vem do grego da palavra drama, significa ação. E de facto, eu depois já lá volto, e o Peter Slade de facto criou esta ideia que o drama é a arte natural da criança, e nós sabemos que é. As crianças, ninguém lhes precisa de ensinar a dramatizar. A criança, para se desenvolver, imita. A primeira atividade é de imitação, imita o adulto, imita a realidade, joga. O drama vem também do jogo, já o Schiller dizia, não é verdade? E portanto é neste caldo do agir, do fazer. Portanto, aqui destrinça-se bastante. Esta primeira destrinça é muito importante para percebermos este campo, não é, bebe nas ferramentas do teatro, mas teatro e drama neste sentido são o teatro, aliás, pela própria origem da palavra teatro, que é o teatron, que é o lugar para ver. O teatro, a ideia do teatro implica uma audiência
e quem vê, não é? Ao espectador, ideia de espectador, é algo para ver. A ação dramática é algo que se faz em conjunto e, portanto, é neste sentido que este trabalho é feito. O fim da dramaterapia não é realizar uma produção, não é realizar uma peça de teatro, não é montar um espetáculo, ela realiza-se no seio de um grupo, é um trabalho muito mais da relação no seio de um grupo. E agora só queria aqui ver que esta ideia do drama, o drama e o ritual, é que a ideia da dramaterapia foi buscar muita desta inspiração ao drama como ritual. Eu gostei muito de estudar esta autora Harrison, que já nem tinha os livros na biblioteca, mas que eu gostei muito quando andei a explorar mais este trabalho, que ela faz muito esta relação entre o drama e a religião. A palavra mesmo do grego, do drama, que é o tal drau, a palavra para ritual é o dromenon, tem ali do drau, e o drau tem ali uma raiz que tem essa mesma raiz, que é do realizar, do fazer, o ritual também pressupõe uma ação coletiva, não é? E, portanto, há quase que o formato do ritual se usa também muito, que é o círculo, que se usa também muito na expressão dramática, faz parte desta ideia de ritual. Muitos dos primitivos rituais podem ser descritos como rituais dramáticos, na medida em que eram usados terapeuticamente, como encantamentos mágicos, para alterar ou influenciar o comportamento, ou para invocar espíritos, para ajudar em determinadas situações ou para livrar os indivíduos dos espíritos maus. Portanto, esta ideia de ritual que vai ser resgatada para a dramaterapia. Mas e o que é aqui também importante para compreender para este campo, e que também há outra destrinça, é que este alicerce, tanto da arte como do ritual, e interessa-nos aqui muito a parte emocional, não é? E, portanto, estes rituais teriam uma intenção mais prática do que estética, sendo tanto veículos para a expressão e transmissão de medo, tristeza, mau humor, alegria, como veículos através dos quais os deuses podiam exercer os seus poderes curativos. Portanto, esta parte emocional é uma parte muito importante do trabalho que se faz em dramaterapia. Claro que isto é um campo muito bebe muitas fontes, agora tem ainda tem um ecletismo que é por um lado a sua riqueza, mas também de certa forma a sua fragilidade. E eu, quando fui investigar este campo, comecei pelas aquelas perguntas básicas, não é? O que é a dramaterapia? O que é que se faz? Quais são as técnicas? Quem são as influências teóricas? Etc. Comecei a fazer essas questões, acabei por uma técnica fui entrevistar os pioneiros que havia nesse momento, e eram relativamente recente, eram os diretores dos cursos, das associações, os que escreviam os livros. Isso levou-me eu estive em Inglaterra, mas levou-me também aos Estados Unidos, também havia curso na Grécia e em Israel, e através que eu chamei a técnica Delphi, a Delphi técnica, agora também não vou assim tornar-se muito com as minhas metodologias de investigação, mas eu só estou a introduzir isto por causa do próximo quadro, que é um quadro que já resulta dessa tese, em que eu fui, depois de tratar e decantar a informação, fiz uma listagem, só para vos dar a ideia, o que é que se faz, que técnicas é que se usam em dramaterapia, como é que se faz todo este trabalho. Eu usei uma escala Likert, portanto, que por exemplo, aqui seria o mais utilizado ou menos utilizado, aqui de 1 a 4, portanto aqui
todas estas técnicas são bastante utilizadas, mas no topo da minha lista isto é um ranking, é um ranking que está devidamente, enfim, teve que levar os seus procedimentos estatísticos, etc. Mas só para vos dar a ideia, acho que é um quadro que eu escolhi, que tenho muitos, em si, foi 5 anos naquele trabalho, foi um trabalho de dia, de manhã e de noite, foi muitos anos da minha vida, e isto é uma amostrazinha, mas ilustra um bocadinho o que é que se faz, e mostra também uma coisa muito curiosa. Temos que ver que isto, à data da minha investigação, que já foi há muitos anos, que mitos e lendas, né? Contos, mitos e lendas, é a técnica mais utilizada em dramaterapia. Tem textos dramáticos, jogos de comunicação, símbolos e imagens, técnicas de movimento, jogos expressivos, enfim, tem aí toda essa lista. Mas eu vou-me deter um bocadinho nesta dos contos, mitos e lendas, que me interessou bastante, e que também serve para, e que escolhi o quadro, porque serve também para falar do quadro metafórico que há neste campo, não é? Através dos contos, mitos e lendas e na sua recriação, e o campo já foi produzindo, há formas de os utilizar, de se recriar, das pessoas fazerem as suas identificações, os seus simbolismos, até encontrar as suas soluções através destes contos, mitos e lendas. E pronto, isto estava-me a levar para, enfim, que era uma das ideias que era interessante dar sobre este campo, que é o tal caráter metafórico da dramaterapia. Existe bastante trabalho já neste campo. Isto era da altura em que eu até estava ainda lá em Inglaterra, esta senhora Alida Garci, e tem mesmo, e já tem mesmo formatos que ajudam que explicam como é que se usa, como é que se dinamizam os grupos, etc. Que é um sobre com diversos temas para todas as áreas da vida, etc. Este senhor que eu também tive a ocasião de conhecer, David Reed Johnson, é interessante que ele trabalha mesmo em hospitais psiquiátricos e, por exemplo, numa crise, ele entra no jogo, numa crise psicótica, vamos assim dizer, ele consegue entrar no jogo com a pessoa, né? Ele faz um trabalho arriscado, mas que eu não vou agora entrar em pormenores, mas quer dizer, leva assim aos limites muito do teatro desse da metáfora. Uma coisa que me perguntam muitas vezes, as pessoas conhecem mais o psicodrama do que a dramaterapia, e então o que é psicodrama? E psicodrama foi realmente, este é o pai do psicodrama. Ele desenvolveu um procedimento mesmo que está muito bem, desde o seu início, que está muito bem elaborado, como é que se desenvolve a técnica, tem a estrutura do teatro, realmente tem um palco onde se desenrola a ação, quer dizer, um palco que se constrói ali na altura, não é? As pessoas que entram na ação estão num semicírculo, faz à volta de um protagonista, normalmente que apresenta um problema, um conflito, tem um diretor, como tem no teatro, que dirige as cenas, não é? A pessoa pode explorar situações da sua vida passada, presente, problemas de relacionamento, etc. Muita coisa, não é? Mas quer dizer, a forma de trabalhar é voltar a viver essas ações, e depois com a ajuda dos ex-auxiliares, que normalmente podem ser escolhidos entre as pessoas, ou há ex-auxiliares treinados. Portanto, é uma estrutura que tem que ter uma formação muito específica. Aliás, em Portugal, quando eu cheguei a Portugal,
quase que só os psiquiatras, os psicanalistas é que podiam fazer psicodrama. Depois foram abrindo um bocadinho mais aos psicólogos, aos assistentes sociais, mas ainda está muito fechado. Mas nos Estados Unidos e mesmo em Inglaterra o psicodrama está muito mais divulgado e aberto, e pode-se fazer para discutir. Olha, podemos estar a discutir a pandemia, podemos estar a discutir as coisas da vida que estão a acontecer, não tem de ser só para casos pessoais ou dos seus problemas, pode ser para... Aí temos depois as técnicas do sociodrama, etc. A Zerka Moreno foi quem depois desenvolveu muito, foi a mulher do Moreno. Ainda consegui treinar com ela morreu já há relativamente pouco, teve uma vida longa e fez muito pelo psicodrama. Portanto, enquanto o psicodrama está confinado a uma estrutura teatral em que existe um diretor, um encenador, atores e audiência, obedecendo o desenvolvimento do psicodrama obrigatoriamente a esta estrutura, o dramaterapeuta não tem de usar uma estrutura teatral, apenas usa esta forma se for apropriada na situação que se apresenta. Portanto, é muito importante esta diferença também relativamente ao psicodrama. E depois é assim, para que é que a gente usa, o que é que faz o trabalho que a dramaterapia? Bem, também estes são dados da minha investigação, tudo que a área do self, que eu traduzi para autoestima, autoconfiança, é self-esteem, self-consciousness, self-acceptance, self-confidence, toda esta área do self é realmente a área privilegiada deste trabalho, mas também a área da comunicação, confiança, consciência dos outros, a esperança está em quinto lugar, é muito importante neste trabalho, não é para deixar as pessoas... Não é para deixar as pessoas mais deprimidas, mas é para as deixar mais esperançosas. Consciência dos outros, espontaneidade, interação social, enfim, todos estes atributos foram, não são da literatura. Eu cheguei a estas palavras-chave através das entrevistas que tive e de observações que fiz, na altura, né? Eu penso que se fizesse hoje esta investigação, até poderia fazer exatamente o mesmo questionário, depois acabei por fazer um questionário, seria interessante o que é hoje considerado o mais importante, o que é que modificaria, mas pronto, isto tenho sempre que dizer que isto é na altura em que fiz o trabalho. Atributos do facilitador, a pessoa que dirige, o que é também importante, isto, nós não temos esta formação ainda em Portugal. Devo dizer que eu estou na Universidade de Évora, há uma disciplina, entra assim no curso de Psicologia, no curso de Reabilitação, mas como curso mesmo tem sido difícil. As áreas das terapias expressivas ainda são vistas com uma certa desconfiança, os psicólogos, há aqui eu estou num departamento de teatro e os do teatro acham que isto é o teatro acha que isto é da psicologia, os da psicologia acham que é do teatro, enfim, é daquelas áreas de cruzamento, por isso mesmo tem sempre dificuldade em situar-se numa universidade em que o conhecimento está compartimentado, é compartimentado mesmo, não é? E portanto quando isto cruza várias áreas é sempre um bocado complicado. Mas enfim, eu também chamei autoconhecimento, porque também é uma das áreas em que se trabalha. A pessoa para trabalhar na dramaterapia deve passar por um processo também de grupo. A dramaterapia é muito importante também saber-se que é uma atividade de grupo, embora por razões até de práticas privadas, às vezes as pessoas que não têm o grupo, desde que tenham o diretor ou o facilitador e o cliente, assim se chama, assim se designa em terapia,
já faz um grupo, não é? E às vezes usam usam, pode usar figuras, pode-se usar símbolos, etc., para se fazer as interações, os diálogos, as encenações. Portanto, há outras estratégias de aumentar esses papéis, permitir a criação de papéis. Aliás, há a teoria do role, não é? Que se diz em inglês, está mesmo, o Robert Lundy fez mesmo uma taxonomia de papéis, vários papéis, e que também a literatura tem, não é? Os diversos papéis que nós também vamos assumir na nossa vida, e às vezes precisamos de treinar uns que precisamos de treinar uns que não temos, e outros que temos, e outros que precisávamos de equilibrar. Bem, portanto, isto são os atributos, é o que se procura também na formação, foi uma das questões que me levou a inquirir. É muito importante também trabalhar a capacidade empática, a sensibilidade, a espontaneidade, o que também é uma diferença. Um ator não pode ser muito bom ator sem ter nada disto, e muitos bons atores não têm nada disto, não é? Portanto, também estamos à procura de desenvolvimento de outras capacidades, não é? Sobretudo para quem dirige os grupos. Portanto, eu chamei também a saúde psicológica, eu agora já estou aqui preocupada com o tempo. Chamei a saúde psicológica porque tive a oportunidade depois com o meu orientador de trabalharmos esta questão da saúde psicológica. E adotámos uma definição, eu pus aqui, de Freud, que considerava que a pessoa psicologicamente saudável manifestava a capacidade de trabalhar e amar. A esta definição, Alport, que é também um dos autores que tenho estudado, que é da psicologia humanística, juntou a variável da capacidade de jogar, e nós juntámos a dimensão da capacidade de estar em contacto e apreciar a qualidade luminosa da vida. Em inglês, como isto era to work, to love, to play, and to play, to jogar, and to pray. Pray não no sentido religioso, rezar, mas realmente este contacto com a qualidade luminosa da vida, o que está para além do material, que entre outras formas de manifestação se expressa no belo e no misterioso das artes e na grande literatura. Esta capacidade está relacionada com a Peak Experience e é uma filosofia de vida unificadora, referidas tanto por Maslow como por Alport, que são autores humanistas. E a um nível mais profundo também implica a capacidade de ser grato pela dávida da vida, a variável que Maslow refere como apreciação da vida. Esta gratidão reflete-se numa atitude de otimismo e positividade em relação à vida e a capacidade de saber perspectivar os desafios que ela coloca. Pronto, isto pode ser uma das formas de usarmos também este trabalho para, enfim, desenvolver isso. Este autor é relevante na forma como depois o usei e trabalhei, porque se me interessa a saúde psicológica, o Maslow trabalhou muito, ele estudou fez muitos estudos sobre pessoas e fez, digamos, quase que um inventário, o que é uma personalidade psicologicamente saudável, para perceber o que é que andamos à procura. Portanto, as pessoas autorrealizadas são emocionalmente abertas, naturais e espontâneas, centradas no problema em vez de centradas no eu, manifestam satisfação em solidão, estando consigo por companhia, autónomas, independentes e não sujeitas ao controle dos acontecimentos ou de outras pessoas, manifestam aceitação do seu eu e dos outros, em vez de críticas por julgadoras, apreciadoras da vida, têm capacidade de humor, criativas, respeitadoras de regras éticas, orientadas para objetivos, atitudes democráticas e consistentes. Bom, não quer dizer que a pessoa tenha todas estas qualidades, mas isto de certa forma dá um indicador para onde é que poderemos, ou
gostaríamos de ir no sentido da autorrealização. O Allport também junta ainda esta consistência, o sentido ampliado do eu, uma avaliação realista, uma compreensão de si, sentido de humor também, mais uma vez, uma filosofia unificadora da vida. Portanto, são estas... Bem, depois, às vezes a gente pergunta-se, mas e para que é que serve ser psicologicamente saudável? Enfim, eu acho que eu hoje estou muito crítica também. Há um campo que se foi desenvolvendo das novas das psicologias positivas, quase que uma ditadura. Eu às vezes penso que há quase uma ditadura da felicidade, que também que eu sou contra isso, mas não se contra, acho que também temos que ter a pressão, temos que ser todos muito felizes e muito... Bom, isso também pode ser uma pressão, mas eu acho que há aqui uma capacidade como aqui falei, de ser resiliente, que me parece que interessa para a vida do dia a dia. A pessoa emancipa-se quando se entende e se aproxima mais de outros significativos. Eu acho que a questão da relação, da relação com o outro, que é importante e que este trabalho nos pode ajudar. E hoje em dia há todo um campo, e aliás no início depois não referi, a própria Sue Jennings tem-se ligado muito às neurociências, e mesmo a investigação neuropsicológica mostra que o cérebro mostra ser mais feliz na amizade e no amor. A seu modo se pode ainda buscar felicidade em ideias e em coisas. Bom, evidentemente que é discutível esta questão, para que eu acho que, embora todos procuremos há muitas formas de ser feliz e muitas formas de realização, mas eu penso que o teatro, a expressão dramática, ao dar-nos esta possibilidade de relação, de estar com os outros e atento aos outros, acho que pode contribuir, dá-nos as dores de cabeça que sabemos, mas também contribui para estas relações fortes, e eu acho que este trabalho dá-nos este alicerce emocional que acho que é muito importante para a vida. E eu, para que desenvolvimento pessoal? Para desenvolver algo melhor, alcançar a filigrana de si. Penso, pus esta ideia. Eu depois acho que este campo podia, se calhar, depois ficar mais também para a discussão. Como é que a saúde se tornou na nova realidade, como é que o clima também se tornou moral, como é que é tudo isto, não é? Isto já sai da dramaterapia, mas sai na questão do desenvolvimento pessoal, são questões que ando agora mais a pensar. Portanto, isto ainda está assim só nas perguntas. Bom, eu acho que vou cortar aqui um bocadinho isto, porque, enfim, já falei da questão do grupo, não é? E é aí que o drama é importante, a questão da comunicação, comunicar por expressão verbal, tátil, corporal ou visual, reafirma a humanidade da pessoa num convite a uma resposta do outro, uma resposta que pode ser educativa, provocativa, apaziguadora, estimulante, divertida, comunicar de forma saudável, possibilita à pessoa servir como um exemplo válido e desse modo modificar e melhorar a textura da vida social e cultural,
Nesta dimensão do comunicar e partilhar, a dramaterapia oferece um conjunto de técnicas e estratégias eficazes em termos individuais e grupais. A dramaterapia, isto sou de fazer um trabalho, por acaso este é um trabalho com alunas, estamos aqui a fazer um ritual, agora enfim não vou explicar aqui o trabalho. A dramaterapia ajuda a pessoa a jogar com os estándares e os conceitos da sociedade, qualquer que seja a seriedade ou o caráter sagrado destes 3 níveis: pessoal, preocupações mais imediatas, âmbito alargado da sociedade e da cultura. Em linguagem psicológica, a pessoa deverá ser ajudada a transitar para outra representação da realidade. Penso que isto é muito importante perceber quando estamos em grupo e o que é que aqui as ferramentas do teatro nos podem dar, é esta outra representação da realidade, que permite uma ressignificação. Não se trata de escapar no mundo faz de conta, mas de reescrever o que Alice designaria pelo life script, usar a sua capacidade imaginativa para conceber e representar um novo conjunto de papéis, ou papéis já existentes, mas com uma outra compreensão do seu significado e implicação. Em conclusão, na definição de saúde mental proposta por Fontana e Valente, o luminoso implica ainda a capacidade de comunicar e partilhar com os outros emoções, sentimentos, necessidades, informações, ideias, estimas, expectativas, informações, interesses e conhecimentos. Em termos de implicação metodológica, tal dimensão revela-se essencialmente numa atitude de abertura a planos que transcendem o indivíduo, implicando uma consciência social e ambiental. Em termos psicológicos, estamos também a propor uma abordagem não tradicional, porque não é preciso opor o conhecimento de si mesmo que a psicologia propõe ao conhecimento de si mesmo que a espiritualidade propõe. Porque eu acho que aquela questão do luminoso propõe esta vida do espiritual, que é hoje também uma corrente muito trend. Uma psicologia que não se abre a um itinerário espiritual arrisca-se a enclausurar e mesmo a desesperar, podendo por vezes conduzir a grandes impasses. Falamos de uma abordagem psicológica que não seja fechada em si mesma, dependendo de uma antropologia limitada, mas aberta à transcendência, aberta ao desconhecido que habita a profundeza do ser humano. Bom, esta era talvez a ideia que queria passar. Peço desculpa pela confusão que houve aqui. Eu também, meti a minha colher, mas desculpe, mas gerei um pouco um bocado de entropia. Pois, mas está bem, se calhar, até que também não tive tempo para treinar isto aqui, não sei. Mas de qualquer forma... Não, mas assim já estava bom, assim quando apresentou desta segunda forma já se percebia as coisas. Já se conseguia. Lucília, por favor, para a partilha de tela. Aí está. Bom, eu tenho que agradecer a comunicação da nossa convidada, pedir-lhe desculpa pela interrupção e, enfim, abrir o microfone à participação de todos quantos quiserem comentar, questionar, acrescentar. Tudo bem. Não sei se foi assim um bocadinho... Tentei, enfim, olha... enfim, se consegui transmitir alguma coisa sobre a ideia, isto... Podemos, enfim, eu posso começar as questões, mas prende-se um pouco, e este é, digamos, um lado prático da sua atividade e da sua investigação. Até que ponto é que a situação atual, de pandemia, isto vai ser um sítio que vamos parar sempre, não é? Para já começamos por aí. Até que ponto é que permite desenvolver formas de superar, não em termos técnicos, mas decorrentes da própria situação pandémica e do isolamento
das pessoas, até que ponto é que a dramoterapia poderá ajudar-nos, digamos assim. Bem, a minha convicção, e tenho pena que aqui no país não esteja mais desenvolvida, e até, infelizmente, eu acho que as pessoas, eu estou ligada, estou num curso de teatro, não é? E eu, por acaso, acho que as próprias pessoas do teatro não gostam muito da ideia da dramaterapia, porque ao fim e ao cabo é como que usar para outros fins, que não seja fazer mesmo o teatro. E eu penso que o importante que esta atividade tem é que permite, porque fazer teatro, pronto, tem, a gente sabe que ia fazer uma apresentação e as pessoas envolverem-se, até a adrenalina de uma apresentação, cria uma cola imensa nas pessoas e no grupo quando fazem e tal, mas eu penso que esta atividade permite um encontro e uma atividade da comunicação também ligada ao lúdico, porque eu aqui parece que tenho uma área muito, muito séria, e de facto da comunicação, outras formas de comunicarmos, não é? A gente só comunica como estamos a comunicar normalmente, e é essa outra forma, esse outro plano penso que mais com a situação de isolamento em que tendemos a ter que viver, mais se justifica e mais é necessária. Como é que se vai fazer? Porque este trabalho emocional da relação, até o contacto físico que implica, que está por trás, agora é um bocado complicado também. A própria dramaterapia tem que ser um tanto reinventada, de certa forma. É o que eu ando a tentar fazer, até com os alunos. Mas eu acredito, não é uma panaceia para todos os males, mas que feita, bem feito, cria momentos importantes de contacto e enriquecimento humano, que eu acho que faz muita falta e que nos torna realmente seres humanos mais autorrealizados, como diz o Maslow. Não sei se respondi. Já agora, também, eu gostava, antes de mais nada, gostava de agradecer à professora a apresentação, que achei interessante. Eu confesso, foi a primeira vez que ouvi falar na dramaterapia. Enfim, não era um tema que eu tivesse tido algum conhecimento, e portanto é o meu primeiro, e portanto as minhas perguntas terão certamente, ou a minha pergunta, ou terá certamente essa carga de desconhecimento, não é? Mas eu ouvi com muita atenção a sua apresentação e fiquei, portanto, com a ideia de que trata-se ao fim e ao cabo, de um conjunto de técnicas terapêuticas que ajudam as pessoas, enfim, ajudam quem delas necessita, a atingir um conjunto de objetivos que não são mais do que melhorar o seu posicionamento na sociedade, ao fim e ao cabo. Eu acho interessante porque estamos a falar nestas técnicas em que se aplicam, de facto, o drama, o conceito de teatro, de drama mais lato, mas também podemos utilizar, se calhar, ou haverá outras técnicas em que se utilizam, por exemplo, o desporto, em que se poderá utilizar o desporto, que se poderá utilizar, ao fim e ao cabo, outras manifestações que os humanos gostam. Pois, mas para chegar ao mesmo fim. Sim. Exatamente. Essa era uma questão que, por outro lado, há aqui um aspecto, eu agora
na parte final da sua intervenção, há aqui há um aspecto, e eu gostava de, porque está muito direcionado, digamos assim, para a felicidade e para, enfim, para o conceito mais social ou mais societário, se assim podemos dizer, da sociedade e da felicidade. E como a professora disse muito bem, no meu entender, obviamente, a felicidade, enfim, quem a tem chama-lhe sua, porque é como as impressões digitais, não é? Quer dizer, a felicidade é de facto um conceito muito, demasiado abrangente e para cada um de nós a felicidade é uma coisa completamente distinta e às vezes, na maior parte dos casos, acho eu, no meu entender, até varia ao longo da nossa vida, não é? Quer dizer, Exatamente. não é uma coisa que, portanto, o entendimento que eu faço. Mas há um sinal para mim que é muito mais importante e que não se fala aqui, que no meu entender é mais importante até para o indivíduo do que propriamente o conceito de felicidade, que é o conceito de empatia. A empatia, que raramente nos dias que correm nós utilizamos. Ser empáticos com os outros, quer dizer, a empatia com o resto, com os outros normalmente não nos solicitam isso. E de facto a maior parte das pessoas está a perder essa capacidade de ter empatia com os outros. Portanto, cada vez se fecha mais no seu mundo e ao fechar-se no seu mundo, e isto também é uma consequência, e lá vamos agora para aquilo que estamos a viver atualmente, que é a pandemia, é um dos problemas maiores, é de facto este fecharmos em nós próprios, nas nossas quatro paredes, nas nossas casas, e de facto está a trazer consequências de saúde pública muito grandes e vai trazer, penso eu, nos próximos tempos, consequências ainda piores, sobretudo, no meu entender, para as pessoas de idade. Eu tenho pessoas a meu cargo de idade muito elevada que nós sentimos de semana para semana que cada vez estão a ter mais dificuldade em gerir eu próprio, né? Estou a falar da minha mãe, estou a falar do meu sogro, estão a ter muita dificuldade em gerir esta situação, porque de facto estão a ficar cada vez mais isolados, não é? E estão a ficar isolados do seu mundo. Mas, portanto, não era propriamente uma pergunta, mas era mais no sentido de... há aqui um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que é, para mim, eu tenho que ir ao primeiro a ver o que é que isto significa. Eu já comecei a ver, não é? Que é o luminoso, não é? Só que eu pensei que era uma gralha, que era luminoso. Mas não, é mesmo luminoso. Portanto, a minha... Esse lado da transcendência, vamos assim dizer. Pronto, comunicar e partilha com os outros. Não sei se... Obrigado pelos seus comentários. Dizem muito bem que há isto, que lá está, não é para nascer para todos os males e que há, como diz, o desporto, as caminhadas, pontos de encontro, há muito outro tipo de atividades que permitem o encontro, a comunicação, etc. Agora, quando a gente fala aqui também da dramaterapia, disse aí também uma coisa muito interessante, a gente vai contando a nossa história e vai contando a nossa história de uma maneira diferente. E até na dramaterapia trabalha-se muito a partir também das nossas histórias, quer dizer, é muito ligado o trabalho, é muito ligado à nossa própria história de vida, não é? Às nossas próprias histórias e a maneira que nós vamos recontando a nossa vida vai realmente mudando e até com a terapia muda, nós vamos contando a nossa história de uma maneira diferente e as metáforas que usamos, eu também uso assim, as pessoas desenharem, as pessoas desenham,
em vez de uma ideia, em vez de a falarem, podem também desenhar e falam sobre não é preciso fazer um desenho bem feitinho, é uma cor, uma forma, uma ideia, não sei, e que ajuda a expressar e mete em contato com outras, com dimensões que são nossas e que não estão muitas vezes exploradas. Um autor que eu estudo e que também influenciou muito esta área, que é o Carl Jung, que diz, não é? Nós somos o ser humano é como se fosse um edifício com 10 andares e vivemos na cave, que há muitos lá para cima que nós ainda não exploramos nem sabemos, e temos muito mais coisas para trabalhar, sobretudo no campo da consciência. E este trabalho, claro que pode ser feito de muitas maneiras, a gente tem o padrão do teatro, mas como falou das pessoas idosas, eu tenho agora pessoas que trabalham também nesta área, eu até tenho usado o teatro ao telefone, as pessoas contam uma história, trazem um poema, contam uma história esse reviver, esse trabalho da memória, que também é muito importante, dar essa oportunidade. Tudo, por acaso está a haver um grande trabalho com os idosos, realmente, de continuarem a comunicar, não é? Já dizia os antigos que, como é que é, recordar é viver, mas é recontar a sua história e até pacificar-se às vezes com ela, porque como nós vamos recontando a história de outra maneira e vamos, lá está, ressignificando-a, não é? E percebendo, entendê-la, acomodando, e criar esse espaço de comunicação. Também falou uma coisa muito importante da empatia. Eu falei da empatia nas qualidades a desenvolver no facilitador, não é? Mas é evidentemente que é uma qualidade humana muito importante, essa é a empatia de eu ser capaz de me meter, não é só meter no lugar do outro, também há um espaço de escuta nesta empatia. Nós, às vezes, um dos exercícios que fazemos é estar a ouvir uma história, ou estar a ouvir a outra pessoa, fazer par 2 a 2. Claro, nós quando estamos a ouvir uma pessoa, no back da nossa mind, já estamos sempre ou é julgamento, está sempre ali logo a fazer um filme. Não, mas é ouvir mesmo aquilo que está a dizer, sem estar a fazer outros filmes, não é? Que é realmente desenvolver essa capacidade empática e de escuta. Há muito tipo de exercícios que fazemos, exatamente, porque isso também se desenvolve. A ideia isso é de cada pessoa, eu sou assim, sou assado, ou desenvolve-se. Nós acreditamos que se desenvolve, que se pratica, que mesmo em situações do tal faz de conta, que se criam as situações que nós podemos exercitar e desenvolver essas capacidades. E portanto, lá está, é realmente importante o que disse e enquadra-se perfeitamente. Muito obrigado. Mais alguém? Tens aí uma coisa. Eu gostava de... Está a falar, o Reinaldo está a falar, mas não consegue, porque está desligado. Oh, Reinaldo, tens o microfone desligado. Ele continua a falar. Deve ter sido coisas do nosso camarada presidente, que me desligou. A professora disse uma coisa logo no início da sua explanação. Agora vamos ser bem professora, sou Lucília. A Lucília. Lucília, então a Lucília disse uma coisa que me suscitou bastante interesse. A senhora disse que arte com ritual, não é?
E depois é que isto estava tudo ligado, mais, de alguma forma, aos aspectos religiosos que vieram depois disso tudo, na sequência, né? E eu queria saber, porque a gente sabe que nos gregos clássicos, quando eles, os inventores do teatro, tinham certos rituais naquele momento que eram exatamente para transmitir a sua religiosidade ou fazer crer que havia algo transcendente lá por trás, não é? Era uma forma deles transmitirem isso. E eu, por acaso, até estava a ler umas coisas hoje sobre uns povos primitivos africanos e estava a ler exatamente sobre essa questão dos rituais deles. E os rituais deles são calcados, são uma forma, quer dizer, transmitem. Os rituais são transmitidos a partir de danças ou de cânticos ou de alguma forma assim dramática, e que transmite, quer dizer, aquilo é uma espécie de uma interface entre eles, humanos, e os espíritos que lá estão, não se sabem onde, não é? E então eles transmitem isso, quer dizer, aquela ritualização é a forma de eles se aproximarem ou conseguirem transmitir ou receber a sua ideia. Eu queria saber, a minha pergunta era mais sobre isso, se a dramaterapia não é uma, chamamos-lhe assim, uma continuidade disto que eu acabei de falar agora. Exato. Reinaldo, olha, obrigado pelo seu comentário. E não, mas é exatamente isso que eu, quando falei, que queria dizer. Aliás, neste campo, como noutros, há várias linhas, vamos assim dizer, não é? Exatamente. Mas correntes. Mas esta corrente antropológica que a própria Sue Jennings também, porque ela depois ela fez um estudo, até o seu doutoramento, sobre também numa tribo, foi estudar os rituais, etc. E de facto isso tem a ver com esta mesma situação de ser humano. Eu lembro-me de um professor quando eu da biologia, tínhamos uma antropologia cultural, uma antropologia biológica, e ele dizia, mas isso também está nos livros, que o homem, quando nós, na escala evolucionista, não é? Do Darwin, como o Ramapithecus ou o Australopithecus, já não sei em que tex é que estamos, quando é que nós dizemos que é humano e não é um macaco, é realmente quando começou a fazer os seus rituais, não é? De enterrar os mortos, fazer de agradecimento aos deuses, às entidades, etc. E começaram essas danças, esses cantos a terem um significado com alguma transcendência, algo para além de ter consciência de que há de uma outra dimensão da existência, não é? E de facto é uma coisa muito humana e é uma marca. Dependendo dos povos em si, do povo que a gente estiver a falar, quer dizer, é evidente que nos dias de hoje as coisas estão muito mais modernas, mas o conceito acaba sendo o mesmo, não é? No fim de contas, quer dizer, a terapia, por exemplo, grupal, quando há uma terapia grupal em que se procura ritualizar aquela sessão, não é? Acaba sendo, de alguma forma, uma forma moderna de fazer uma coisa já com milhares de anos, não é? Que foi trazida para os nossos... resgatar essa dimensão e que nos faz falta. Nós, enfim,
as próprias sociedades vão evoluindo, não é? E há alturas em que temos dominância disto ou daquilo, mas acho, e não só que acho, a gente vê a necessidade que as pessoas têm de ritualizar, isso é de uma maneira é de outra. Eu agora tenho interrogado muito sobre até as tatuagens que se vê as pessoas fazerem, as jovens fixar, no fundo é um outro formato, penso eu, porque esse tal simbólico, não é? Que eu vou perpetuar no meu que eu vou perpetuar, que eu vou simbolizar, que essa necessidade de ceder ao simbólico, não é? E de ressignificar, sempre penso que tem muito disso. Pois, e o simbolismo realmente marca tudo, é através do simbolismo que eles se comunicam, ou comunicam para o outro lado, ou comunicam para a frente. Não é? É muito interessante, eu gostei muito e obrigado por ter se dedicado a isso. Desculpa daquele, olha, até estou envergonhada daquilo de ter ficado, estava no YouTube e tudo, que horror, ali aquela paragem toda, mas olha. Não, aquilo ali é evidente que o único culpado, a senhora não tem culpa nenhuma. Fui eu. O único culpado é o Jorge Torres. Ele aí é o culpado. Mas eu estava a querer que a coisa melhorasse e mostrou interesse. Pois, claro. mas se não tivesse interessado, isso ele é assim. foi um sinal de interesse. Ele não veio para explicar, ele veio para complicar. Já vai ser chicoteado. Mais questões? Comentários? Eu tenho algumas questões. A primeira é o teatro é um exercício de alteridade e mesmo o próprio ritual tem a ver com outra dimensão, outra instância, outros seres, a conexão com os nossos criadores, é aí a raiz da religião. Como é que isso é uma ferramenta para atingir o tal eu luminoso, ser luminoso? E a pergunta também é se esse ser luminoso está dentro de cada pessoa ou se é um outro ser que é luminoso, não é? Outra questão que eu... Luminoso. Olha que chatice. Olha, rima. A outra questão, em relação aos papéis, há algum ponto de ligação uma vez que aí já não é teatro, é drama no sentido da ação? Há alguma relação entre esses papéis e os esquemas actanciais do próprio e tal, dos contos populares? E pronto. Os contos podem sempre ter e aliás são, como eu disse, os contos, mitos e lendas são uma matéria, são matéria-prima que se usa muito na dramaterapia. E evidentemente que há aqui uma coisa que se tem que dizer, estas áreas são muito dependentes, lá está, até das capacidades empáticas dos líderes, dos facilitadores, e cada um vai trazendo a sua forma de o fazer. Portanto, a questão, por exemplo, de usar os contos, de usar textos teatrais. A Sue Jennings e os ingleses usam muito os textos do Shakespeare e trabalham com extratos, não é? Que dá depois para a pessoa se relacionar. Como é que eu me relaciono com isso, não é? No fundo, o que se faz com este trabalho é sempre relacioná-lo comigo. Eu vou dar um exemplo, só para terem uma ideia. Por exemplo, tenho uma história, vou trabalhar o medo e a coragem. É um tema que escolho, medo e a coragem. Como é que eu trabalho isso?
posso começar com um grupo, para pedir a cada pessoa para escrever palavras relacionadas com medo e palavras relacionadas com coragem. Na sua vida, não é sinónimos, não é o sinónimo, não é, eu posso, um banco de jardim, um jardim em que eu tive uma má experiência, pode estar relacionado para mim com medo. Ou pode, não é? Ou outras situações, não é? Portanto, o que é que... E vou pôr as pessoas em contato com situações em que tem que pensar na sua vida, em que tiveram medo e precisaram de coragem. Depois posso pedir para descreverem mesmo uma situação, escrever uma situação. E pedir palavras que me incitam a ter coragem. Tu consegues, coisas que nós dizemos a nós próprios quando queremos dar aquele impulso. Depois posso começar a contar uma história. Uma história, por exemplo, a história, às vezes conta a história da Lixi e a serpente Slayer, que era... Eu até podia contar aqui a história, não sei se dá tempo. Mas pronto. À vontade. Na China há muitos anos havia nas montanhas em Leng vivia uma população que vivia aterrorizada com a existência de uma serpente que, quando descia a aldeia, devorava tudo, pessoas, animais. A população vivia-se num terror, apavorada, quando vinha aquele cheiro horrível, que ela cheirava, o cheiro pestilento, era a serpente. A população vivia aterrorizada. Então reuniram-se reuniram-se com o magistrado, nós temos que resolver esta situação, tem que nos resolver, nós não podemos continuar a viver assim. Então o magistrado reuniu lá os seus conselheiros e resolveram que iam pôr muitas vacas e muitas ovelhas, mas de repente veio e devorou tudo e continuou, e aquilo continuou até que eles, desesperados, disseram que estavam numa situação limite, que tinham mesmo que resolver o problema. Então ele resolveu e perguntaram a uma feiticeira o que é que havia de fazer. E a feiticeira disse: olha, a única forma de resolver este problema tem que arranjar uma jovem de 14 anos e no primeiro e no terceiro dia no primeiro dia do 8º mês tem que ser oferecida à serpente Slayer. Bem, então assim foi. Não era uma boa solução, mas assim começaram a viver. Todos os anos tinham que escolher uma jovem que era oferecida à serpente. Até que no 10º, e era um terror também, mas apesar de tudo apaziguou, já não viviam naquele medo terrível, só que era todos os anos preciso escolher uma vítima. Até que naquele ano, uma menina chamada Lixi, de 14 anos, uma jovem de 14 anos, disse à sua família: somos muito pobres, vivemos muito mal, este ano eu vou oferecer-me para enfrentar a serpente Slayer ao magistrado e em troca quero que garantam na nossa família um bem-estar, e os pais não querem, a irmã, ela tinha uma irmã, não, nós queremos ser pobres e ter connosco, não, mas ela insistiu e lá foi. Pediu para para enfrentar a serpente, que queria que queria levar comida, uma espada e uma coisa para fazer lume. Uma pedreneira. Está em inglês. O isqueiro. Um isqueiro para fazer lume. Eu aqui, no final da história, agora parava aqui.
dizia às pessoas, então, usando as palavras incentivadoras de coragem que, entretanto, tinham escrito, e usando também algumas das suas emoções, da sua experiência, vamos encontrar um final para a história. Não é? As pessoas... vamos... E então, as pessoas podem... aqui já posso dividir as pessoas em grupos, encontrar um final para a história em que integram essas palavras estimuladoras que dão um impulso de coragem para vencer o medo. E aqui, pronto, abre um campo, as pessoas vão fazer mesmo em dramatização, em que vão, trabalhar, a história, criando as suas personagens, criando as suas situações e introduzindo partes do trabalho anterior. Isto é só para dar um exemplo. E depois, ao final da história, depois ao final que as pessoas encontram e ao final desta história. Não sei se querem saber o final da história. Eu já arranjei uma para mim. Já tem. Então diga lá, qual foi o final? O meu é que ela não fez os 15 anos. Tu és mesmo negativo. Mas ela venceu a serpente ou não? Não. Não venceu a serpente. Não venceu a serpente. Mas isto está na cabeça de cada um. É um final. Há muitos finais. Esperança, não é? Claro, mas havia muitos finais. A serpente era do partido. Exatamente. Isso é importante. Ok. E o que... Bem, na história, ela vai pelas montanhas, leva o seu cão, leva a comida. Quando se sente aquele cheiro terrível, sabe que está perto da gruta, onde está a terrível serpente. Faz o fogo, faz uma bela comida, até que a serpente vem cheirar, e aí, corajosamente, com a sua espada, ela com o cão de um lado, ela do outro, consegue fazer a serpente atravessar-se na fogueira, consegue-lhe cortar a cabeça e venceu a serpente. Desce então à gruta e vai arrecadar os ossos das jovens de 14 anos que tinham sido oferecidas à serpente. E desce à sua aldeia dizendo que tinha vencido a serpente. As pessoas não acreditaram como é que uma jovem de 14 anos tinha conseguido vencer a serpente. Mas aí ela mostra os ossos e que tinha descido à gruta, e as pessoas ficaram muito libertas e festejaram a Lixi que tinha vencido a serpente. Claro que o magistrado ficou muito feliz, e para quando nós, conforme os grupos, até podemos dizer que é muito jovem para oferecer em casamento, mas ela acabou por casar com um familiar do magistrado e foram felizes para sempre, com uma mulher tão corajosa. Bem, a ideia, eu só estou aqui a dizer porquê. Isto é uma história, mas eu relaciono a história. Uma coisa é eu podia contar a história, olha, vamos contar esta história. Outra coisa é depois eu relacionar a história com alguns aspectos da nossa vida. E as pessoas transformam a história, uma transformação da história é quando a Lixi está a tentar vencer a serpente, aparece um cavaleiro com uma armadura e ela diz, por favor, ajuda-me. E ele diz, eu não posso ajudar, mas vou dar todas as indicações. E diz-lhe, vai para a esquerda e para a direita, e batalha e tal, e ela conseguiu vencer a serpente. E quando vai para agradecer ao cavaleiro e levanta o elmo, vê os seus próprios olhos.
Foi um final de história, até mais interessante do que o da própria história, né? A força que estava nela. Pronto, sei lá, isto foi só para perceberem. Não, que é uma forma ligeira, não é uma forma ligeira, mas é uma forma de relacionar com algo, não é só contar uma história, é contar uma história relacionando com algo da vida das pessoas. Só que depois, nestas partilhas, quando as pessoas, eu estou agora a contar isto muito rápido, quando as pessoas vão contar e partilhar uma situação da sua vida em que sentiram medo, precisaram de coragem, todas as pessoas falam, isto é uma sessão que demora, a história depois é quase como uma outra forma e conforme o estado e as experiências das pessoas, pode ser até uma experiência muito emocional, em que as pessoas contam situações, em que aquilo tem também uma função criativa, o próprio falar e partilhar a experiência também tem o aspecto catártico, não é? Eu depois não falei aqui da catarse, mas que a catarse é aqui um aspecto muito importante deste trabalho. Agora demorei muito a contar a história, mas... Não, eu achei interessantíssima a história. Eu fiquei isto tem muito de análise, tem muito de psiquiatria, de análise. Não, porque na realidade não tem. Tem a serpente. Não só a serpente. Não só a serpente que comia meninas de 14 anos. Não, mas não me estou a referir a esse aspecto. Por acaso, quando estava a ouvir a história, estava-me a lembrar de um aspecto muito, muito machista da coisa, que é a serpente é uma serpente macho e de facto as mulheres, que neste caso é a menina de 14 anos, as mulheres conseguem sempre os seus objetivos junto dos machos através da barriga, porque ela estava a cozinhar e cheirava muito bem e a serpente foi lá. E depois corta-lhe a cabeça. É normalmente aquilo que as mulheres fazem aos homens, não é? mas eu... Dá para vários interpretações. Eu não disse isto, porque senão amanhã tenho aqui uma fila de malta à porta. O outro desgraçado do Carlos Queiroz, do selecionador, também teve o azar de fazer um comentário, acho que foi ontem, antes de ontem, estava a dar uma entrevista, não é? E julgava que o microfone estava desligado. Não. Tu já não tens essa desculpa. Eu já não tenho essa desculpa, mas de vez em quando esqueço-me que isto está a ser gravado, senão nem fazia... eu estou completamente gravado. Mas pronto, mas não, está bem, é só uma brincadeira, não, mas acho giro essas histórias, porque eu, de facto, a ideia com que eu fiquei é que cada vez mais este tipo de técnicas vão... Eu fui, na minha vida, fui 2 ou 3 vezes a uma consulta de psiquiatria, não é? E umas 3 vezes, acho eu. E há uns anos. Quando fiquei despedido, quando fiquei sem emprego, não é? E de facto funcionava muito nesse sentido, não é? No ajudar a ultrapassar um conjunto de situações que nós interiorizamos, que nós vamos metendo na nossa cabeça, não é? E tinha muito a ver com isso, com esses jogos um bocado de palavras e de coisas que nós temos cá dentro e que vamos calcando, não é? Vamos calcando. Mas de facto acho... mas eu não falo mais na história senão ainda me enterro mais. História por escolher, meu Deus. Senão ainda me enterro mais. Não, mas esta eu lembro-me só por causa do medo, mas há histórias para várias new beginnings. Olha, por exemplo, uma história de desemprego.
há histórias para que eles chamam para novos começos, há histórias, por exemplo, esta Alida Garcia fez uma recolha de histórias por o mundo, que já estão até classificadas. Há histórias de luto, para fazer luto, há histórias para... Incrível, é incrível. Agora a professora falou no medo. É impressionante porque são coisas que nos acompanham de facto durante toda a vida. Eu talvez seja a primeira vez que estou a dizer isto assim publicamente. Não, é verdade. Não, entre muitos pavores eu tenho um pavor que é uma coisa que é, por exemplo, os ratos. Eu tenho um pavor, mas sei exatamente o acontecimento que despoltou esse pavor, e foi um filme. Foi um filme. Foi um filme. Não, foi um filme. Foi o filme. Eu agora não estava a ver se me lembrava do nome do filme. É um filme muito conhecido do Vietnã. Né? O Ricardo ou o Navais é capaz que é uma cena em que o prisioneiro americano foi preso pelos Vietcongs, não é? E está dentro do rio e os tipos estão a torturá-los. E metem-lhes a cabeça dentro de uma gaiola, que era uma gaiola, cheia de ratos. E ao fim e ao cabo aquilo era uma tortura, porque os ratos iam devorando os tipos a cara. Os bocadinhos. Exato. E eu lembro-me de ver este filme aí com os meus... Não sei, é o Caçador. O Caçador. O Caçador. O Caçador. The Hunter. Exatamente. Com o De Niro, salvo erro. The Hunter. Exatamente, com o De Niro. Mas isso não é um trauma de juventude, de infantil. Não, era de juventude ainda. Porque eu lembro-me de ver aquilo. Já tinhas idade para ter juízo. Não, exatamente, eu também não, mas houve. Não, mas é assim, porque eu em miúdo não tinha esse problema ao nível com as ratos. Porque eu vivia num sítio onde havia mais era ratos, não é? Quer dizer, portanto, não. Os putos até faziam competição para ver quem é que matava mais ratos. Agora, mas eu era jovem, eu quando vi isso devia ter os meus 20 anos, 20 e poucos anos. 50. Mas não, era... Vamos lá, eu sou 40, tenho eu agora, estás a ver, portanto... Mas aquilo marcou-me de tal maneira, eu nunca mais consegui ver um bicho desses, que não volto, mesmo na televisão e tudo, normalmente são cenas que eu volto a cara. Portanto, há coisas de facto que nos acompanham ao longo da vida, não é? Há umas teses aí dos psis que dizem que os grandes traumas da juventude, do infantis, não é? Só são reconhecidos quando há uma rememoração, ou um relembramento na juventude. Na juventude é aí é que aparecem os traumas. Não sei. Há essa tese. E se calhar aconteceu contigo. Não, eu lembro que foi exatamente isso. Por acaso, o coisa dos ratos é bastante comum, nem é bem explicado. Os ratos em si já são uma... Olha, mas a minha conta... Para os chineses nem por isso, mas está bem. Foi, exatamente. Não é? Sejam gordinhos. Mas eu por acaso, aqui há uns, já não sei, já foi há uns anos, aconteceu-me chegar ali à praia, mas é que nunca vi tanta gaivota e não se mexiam. Eu nunca tinha visto aquilo assim, estava só, eu tenho a mania de ir assim mesmo no inverno e tal, e eu estava a andar naquilo e de facto, e elas não se mexiam, e eram tantas, eu nunca percebi, ainda estou, que eu nunca vi aquilo. Às vezes a gente vê muitas, mas era assim. Praia aqui de São João, eu moro aqui a perto, e de facto, em certa altura, realmente só me vê aquela imagem dos pássaros, não é? Do Hitchcock. Voltassem todas contra mim, porque eu ia no meio, elas não se mexiam. Houve assim uma sensação Há de experimentar ir às berlengas para ir na primavera. E então é pior, elas atacam mesmo. As cagarras. Quem gosta delas é o... Não são as cagarras. Não é as cagarras é outra coisa. Isso falam. Cagarras é nos Açores, não há cá. Isso falam. Mas nas berlengas, na primavera, quando eles têm os juvenis, andar a passear lá,
Eu lembro que levava o meu filho com 1 ano, ele fazia-lhes tangentes à cabeça. Mas são aqueles traumas que se criam, não é? Pois é. Cília, eu gostaria de perguntar aqui uma coisa, que é o seguinte. Há cerca de 20 anos atrás, eu andava ali pelo Júlio de Matos, no Parque da Saúde, obviamente, não era no Júlio mesmo, não é? Mas eles, É naquela o que eles altura, dizem todos. mais ou menos. E eles tinham, naquela altura, não sei se continuou ou não, um grupo de teatro. Com o João. Sim, sim. Exatamente. Ele faleceu. Eu reformei-me, entretanto, e já não vou para aqueles sítios, se calhar, há 12 anos. De maneira que nunca mais soube nada. Eles agora têm lá ele entretanto, Era o João, recordo-me bem, sim. E pronto, e aí era outro, pronto, aí era mesmo outro tipo de trabalho, não era mesmo teatro, não era bem esta dramaterapia. Era isso que eu ia, ou seja, o teatro em si, se não for enquadrado e, digamos, direcionado, não é? Tem algum efeito a este nível ou não? Pois, quer dizer, o teatro que ele fazia, eu penso que ele fazia um teatro de algo ingênuo até, mas algo ingênuo. Sim, mas bom. Mas também o que eu vi foi os depoimentos das pessoas que participavam, de que aquilo foi foi muito importante e permitiu novos redirecionamentos até nas suas vidas. Portanto, ele não lhe chamava dramaterapia, mas teve, isto realmente não há só uma forma de lá chegar, era como dizia o pai, tem o desporto, também, quer dizer, de facto, agora é assim, Exatamente. o trabalho, vamos lá ver, o trabalho mesmo nestas coisas terapêuticas acaba por ser sempre o próprio, ninguém faz por nós. Agora, há condições que nos servem melhor ou que nos tocam ou que estão mais adequadas às nossas necessidades, à nossa maneira de ser, à nossa maneira de estar, ou que encontramos num grupo um suporte que também ajuda nisso, etc. Não é? Pois lá está, pois cada um tem as suas modalidades. Mas é perfeitamente possível e de facto eu vi pessoas fazerem o seu testemunho do que é a experiência de estar naquele grupo que foi muito importante e portanto que as ajudou muito a recuperar também. Eu penso que independentemente de haver direcionamento ou não, ou enquadramento, mesmo até sem as pessoas se darem conta, eu penso que há sempre um enriquecimento, não é? Uma evolução, claro, no sentido de se conhecer melhor. Agora, nesta confiança até, não é? Claro. Agora, a dramaterapia as such já implica uma intencionalidade e as pessoas quando nós não temos aqui estas práticas, mas quando procuram já levam uma questão própria, já quase que há um diagnóstico, vamos assim dizer, já há uma procura, já há alguém, ou portanto já há mesmo essa intenção. Porque qualquer coisa na nossa vida pode ser terapêutica quando vem realmente preencher aquela, ou darmos algo que nós precisamos ou que vamos buscar e que nos provoca
um estado de bem-estar e de cura. A ideia como eu tenho usado, porque no fundo, como não há formação cá, não há esta profissão, é usar um pouco estas técnicas, mas é mais para reforçar já a parte saudável. Eu não trabalho com a parte, é reforçar a nossa parte saudável, reforçá-la, o que já é saudável no indivíduo, e não é nem a dramaterapia está destinada nós não tratamos uma esquizofrenia, não tratamos uma, quer dizer, a pessoa cria algumas relações de grupo, de bem-estar, de socialização, mas não é bem uma coisa de cura nesse sentido, não é? No fundo, ajudar a viver ajuda a viver, a enriquecer as da vida da pessoa, sobretudo as pessoas que necessitam de um grupo, ou que são fechadas, que são bloqueadas nas suas emoções, porque as pessoas com estas atividades dramáticas e teatrais ajuda a pessoa a abrir-se, a autorrevelar-se, a ter a falar de si, porque às vezes a gente fecha-se e ou porque temos muito medo do que os outros pensam, do que os outros criticam, a criar essa confiança, essa capacidade, a capacidade de autorrevelação também era um dos critérios que encontrei, não estive aqui a mostrar tudo isso na minha investigação, que corresponde a um estado de melhoria da pessoa que está fechada e cerrada no seu self, no seu eu, e que tudo parece negro, e quando se abre ao mundo e quando encontra um grupo. Em dramaterapia é muito importante, o primeiro trabalho é criar um grupo de confiança. O primeiro trabalho é criar um grupo que é um contentor, é um grupo onde eu posso chorar, gritar, dizer asneiras, e este contentor dentro do grupo é muito importante de saber, e isso é que custa a criar. E as pessoas depois não é preciso estarem sempre a ver, mas sabem que tem ali aquele, e tem as regras, a gente não vai falar das coisas que são ali ditas ou usá-las noutras situações, tem que se criar toda também uma cultura do grupo, não é? E isso é que é importante e que pode dar outros espaços que às vezes nós não temos, às vezes nem com as pessoas estamos, às vezes revelamos intimidades que não revelamos ao nosso parceiro, à nossa parceira, mas que ali naquele grupo são coisas que estão dentro de nós e que este grupo nos acolhe e nos aceita às vezes a forma de aceitar o outro às vezes até com um silêncio. Quando a pessoa pode ter uma emoção e o silêncio acolhe-nos, mas está lá o grupo todo sem dúvida. Que também manifesta, e não também me identifico com isto e também tenho isto de mim, quer dizer, essa questão também pode acontecer muito nestes grupos, não é? Muito obrigado. Pronto, não sei se já estão... Não sei. Mais alguma questão? Tem mais alguma questão? Não sei se ficou alguma coisa para responder. Mas... Não, já sabemos tudo. Tudo. Pronto, e depois há outras técnicas que vêm aqui a juntar, que agora, por exemplo, eu trabalho com o playback theatre, que é outra coisa. O que é isto, o playback theatre? Mas isso é para outra vida, que é também as pessoas contarem as suas histórias e um grupo, a improvisação, devolve as histórias, faz as histórias. Isto também é um trabalho muito interessante. Não tem que ser terapêutico, mas é interessante também sempre trabalhar com as nossas histórias e vê-las representadas e e também é muito interessante como é que os outros, às vezes sem saber todas as dimensões da história, quando a recriam, conseguem, parece que, encontrar respostas e a gente diz, parece que sabiam a história e não sabiam os pormenores todos da história. Há mais comunalidades também entre nós do que a gente pensa.
os universals que o Jung também falava, não é? Há uma certa Universalidades. universalidade. As universalidades. Não, isso também serve, por isso é que há cinema, não é? Exato. Cinema vende por causa disso. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, olha, foi. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Obrigadíssimo. Pá. Obrigada. Muito obrigado.